Eu tô gravando isso aqui pela segunda vez, eu espero não errar mais na gravação, então perdão aí, galera. Mas sejam todos muito bem-vindos, esse aqui é o nosso primeiro episódio de um quadro, eu espero que vire um quadro. Espécie Baiano Comenta pós-corrida, só que para falar das categorias de base, tá? Hoje a gente vai falar da Fórmula 2, esse vídeo provavelmente vai ser postado aí numa quarta-feira tarde, uma terça-feira tarde da noite, ou programado para uma quarta-feira pela manhã, pelo meio-dia, enfim. Hoje a gente vai comentar sobre o GP do Qatar da Fórmula 2, tá? Nesse quadro eu espero comentar aí sobre os principais acontecimentos do final de semana, sobre os principais pilotos, o porquê que eles foram bem, quais equipes estavam fortes, quais pilotos estavam fortes, quais são as perspectivas após, né, essa corrida, e também sobre as condições, né, de pista, que isso às vezes pode ajudar a entender porque certos pilotos ou certas equipes foram bem. Pois bem, eu acho que eu vou começar direto já pela questão mais polêmica, né? Então, Gabriel Bortoleto punido em 5 segundos, essa punição fez ele acabar perdendo a prova, tá? Eu vou direto ao ponto, punição justa e merecida, é a regra, e o que está escrito na regra tem que ser seguido, né? A gente tem esse pequeno bollard aqui, né, que é o cone de entrada do box, e se esse cone se você passa desse cone, quer dizer que você tem a obrigatoriedade de entrar no box, caso contrário, a punição prevista para isso era uma punição de tempo de 5 segundos, que foi o que aconteceu, tá? Pois bem, continuando, né? Eu vou dar uma opinião, talvez seja um pouco polêmica, mas eu vou jogar totalmente fora a parcialidade e o nacionalismo de ser brasileiro, porque vocês viram na minha página, né, Monte Gasly, que eu culpei a Invicta e o Maini pelo ocorrido. Porém, galera, para gravar esse vídeo, eu revi a corrida pelo menos 3 vezes até entender a total dinâmica do acidente. Pesquisei vários materiais que eu vou deixar para vocês, vão ter vídeos passando na tela também para vocês, para que vocês possam ter uma noção de todo o material que eu usei para fazer a pesquisa, né, e como eu cheguei nessa conclusão. Então, beleza, vamos lá. Primeiro ponto. O Virtual Safety Car é acionado enquanto o Gabriel Bortoleto estava entrando na última curva. Então, não dá para dizer que ele já tinha passado a linha de safety car, né, que é essa linha branca logo na frente dele, nem que ele tinha jogado o carro para o box quando o Virtual Safety Car estava sendo acionado, porque não estava. Ponto 2. Há 4 sinais luminosos, tá? Aqui na tela só vai aparecer 2 deles, que um é no painel de largada, o outro é esse aqui. Mas tem, opa, acabei mexendo o mouse, tem outro um pouco mais aqui fora da tela, e esse aqui que tá apagadinho, vocês conseguem ver, porque ele fica alternando, tá? Então, se eu passasse o vídeo para frente, ele ia piscar também. Mas, enfim, o que eu quero dizer? São 4 sinais luminosos. Pô, mas Victor, esses sinais estão muito longe, é capaz do Bortoleto não ter visto. Beleza, com certeza tem chance dele não ter visto e com certeza ele não viu. Mas por que eu tô falando deles? Porque há uma redundância dupla na Fórmula 2 de que a informação chegue para o piloto, tá? O volante, né? O Giafone gosta bastante aí de comentar sobre o volante, e eu acho que o principal tópico que eu vou abordar com vocês sobre esse incidente aí do Gabriel Bortoleto é o volante dele. Porque há vários vídeos, tá? E eu vou deixar 2 específicos rodando um pouquinho aqui, e também na descrição para vocês verem, sobre o Mick Schumacher em 2020 e também outro cara que explica sobre como funciona o volante da Fórmula 2, tá? E em um dos momentos eles falam sobre o botão do VSC. Só que o engraçado quando eles comentam sobre o botão de VSC, eles não falam que quando aciona o Virtual Safety Car, o piloto aperta o botão, ou a equipe manda o piloto apertar o botão para ele não passar do delta. O sistema eletrônico do carro da Fórmula 2, que é fabricado pela Morelli Electronics, que é uma empresa italiana, diga-se de passagem, né? O carro da Fórmula 2 é praticamente inteiro, né? Feito de material, de matéria-prima aí, tecnologia italiana e tecnologia francesa, né? Motor Mecachrome. Chassi da Lara, essa parte da Morelli e também pneus Pirelli, enfim, tudo o que compõe eles. Quando eles comentam sobre o VSC, sobre o botão de VSC, eles não comentam sobre, tem que apertar o botão. O sistema detecta automático quando a direção de prova aciona o Virtual Safety Car, tá? E o slowdown é automático. É como se fosse o videogame mesmo de Fórmula 1. Quando você tinha uma época aí lá pelo Fórmula 1 até 2014, por aí, que o slowdown do Safety Car era automático.
o slowdown do Virtual Safety Car para a Fórmula 2 também é automático, tá? Então o piloto sabe que está sob regime de Virtual Safety Car ou de Safety Car e ele tem que conferir no volante para ver. Porém, se o sistema não acionar, que há chances disso acontecer, uma falha aí, existe o botão de Virtual Safety Car para o piloto apertar. E como o piloto sabe que ele tem que apertar, porque aparece no volante dele o delta e a informação fica piscando para ele VSC, VSC. Tá? Então essa informação aí é jogada a todo momento para o piloto. Vitor, isso quer dizer o quê? Que a culpa é do Bortoleto? Não, não vou dizer isso. Tá? Espero que vocês não entendam isso, pelo amor de Deus. Porém, eu quero que vocês entendam que a Invicta, eu não acho a Invicta culpada. De novo, a Invicta tem erro de ter avisado o Gabriel muito tarde. Por quê? Porque se um não está atento, o outro tem que estar. Né? E se os dois não estiverem atentos, automaticamente aí a gente tem uma divisão de culpa. Porque eu vou usar a palavra deslize ou falta de atenção para dizer o que o Bortoleto fez, mas eu não quero que vocês entendam que eu esteja culpando ele, tá? Bortoleto não é o culpado por esse incidente e a Invicta não tem toda essa culpa que a galera tá pintando, tá? Então foi uma falha mista aí, porque há a possibilidade do Bortoleto ver esse sinal luminoso no volante. O porquê que eu acho que ele não viu? Tá? Isso aí só alguma entrevista, alguma pergunta de alguém, de algum repórter, para confirmar essa minha teoria. Tá? Então até lá é apenas especulação sobre o porquê que eu acho que o Bortoleto não viu esse aviso no dash. Mas que esse aviso luminoso existe, é fato, porque o Schumacher já explicou pra gente, tem outras pessoas explicando também. Primeiro, o Virtual Safety Car é acionado quando o Bortoleto está na entrada da última curva. Quando você está na entrada da última curva, você vira, né? Então, quando você vira o volante, você não precisa virar a cabeça para olhar o painel, porque você mal olha o painel a corrida inteira. Então, aí o primeiro ponto, o primeiro elo, né? Eu virei o Lito aí falando de elos. Acho que o primeiro elo da corrente pro Gabriel ter tomado a decisão de ir pro box se fechou, né? O volante estava virado e não dá pro piloto ver que está escrito Virtual Safety Car ali. Segundo ponto. Assim que ele vira, tá? Eu deixei essa imagem aqui para provar para vocês que antes dele passar da linha já existiam os sinais luminosos. Assim que ele vira o carro da última curva, ele vai jogar o carro para a direita após alguns metros ali. Então, o que eu acho que aconteceu? Tá? De novo, só uma pergunta de algum repórter para comprovar isso. Assim que ele vira, ele olha para baixo para acionar o limitador e joga todo o carro para a direita, né? Acionar o limitador de entrada de box, porque é uma velocidade controlada e o piloto tem que acionar automaticamente o pitch limiter, tá? Então, eu acho que o que ele fez simplesmente foi olhar para baixo para acionar o limitador e não olhou nem para a pista, segundo ela da corrente ser fechado, e não olhou nem para o dashboard dele, o painel, de que havia um aviso luminoso novamente indicando que ele estava sob regime de Virtual Safety Car, né? Talvez ele possa ter visto e pensado Safety Car e isso possa ter novamente feito ele tomar essa ação de só jogar tudo box de uma vez. E o quarto e último elo, para mim, é a Invicta, que está tão perdida, entre aspas, assim, quanto o Bortoleto estava, a ponto de preocupada com outras coisas, que avisa ele tarde demais, quando ele já havia passado do Bollard e o tempo de reação do Bortoleto não é o suficiente para ele conseguir entrar antes, tanto que ele trava o pneu, então não dá para dizer que ele não tentou sair, porque ele tentou frear para passar antes do Bollard, mas ele sabe da regra, então automaticamente a equipe até pergunta, né, a gente estava dentro ou estava fora? Ele fala com uma voz depressiva, muito depressiva, eu acho que a gente já estava dentro. E no final ele estava, né? E acho que é isso que ocasionou tudo isso. Mas, enfim, novamente, não estou dizendo que o erro do Bortoleto, apenas um deslize ou uma falta de atenção de uma ação normal. É natural o piloto não olhar para o dash e tomar as ações que ele tomou, né? Tipo, olhar para baixo e acionar o limitador, na última curva não olhar para o pitch. Porém, a punição foi justamente aplicada, tá? Já teve outros casos aí. O Felipe Massa, no Brasil em 2013, perdeu um pódio por ter cruzado a entrada do box. Teve aquele episódio do Hamilton em 2019, que ele bate na última curva e cruza a entrada do box, é punido também. A gente teve o Kimi Raikkonen no GP da Toscana de 2020, que corta a entrada do box e é punido também. Não sei se do Hamilton eu falei 2019 ou 2020, mas é 2019, tá? Que é GP chuvoso. E agora tem esse negócio do Bortoleto, né? Até na Fórmula 2 nesse ano, aconteceu um caso bem parecido com o Enzo Fittipaldi no GP da Áustria, tá? Que ele entra na última curva
e é acionado o safety car, ele ia pro box. Só que ele não faz ação, porque ele estava esperto. E na volta seguinte, a direção de prova, de um jeito até que eu acho bem descarado assim, aciona o safety car exatamente após ele parar após ele passar a linha do safety car, né, e ele não podia mais entrar no box. Então, esse é meu veredito aí sobre o fato. Então, infelizmente, a opinião aí essa é minha opinião, é meu veredito e minha opinião sobre os fatos. E infelizmente aconteceu, a punição foi justa e foi aplicada corretamente, né? O Felipe Giafone até comentou sobre isso. Então depende da interpretação. E os comissários têm uma coisa que a gente não tem, que é a on-board e a telemetria no incidente. Eles sabem exatamente o momento em que eles acionaram o Virtual Safety Car, eles sabem exatamente o momento em que o Bortoleto cruzou a linha branca ou tentou tomar uma ação para não cruzar a linha branca. Então, se cabe um espaço de tempo considerável reagível por um ser humano, questão ali de mais de 5 segundos por aí, então a punição é justa. E sobre o Maine, eu fiquei puto com o Maine, até postei na minha página um meme xingando o Maine e tudo mais. Porém, galera, você tem que entender uma coisa, tá? Na hora eu postei do coração assim, que o Maine, ele não tem obrigatoriedade de poder, como é que é? De deixar o Bortoleto passar. Achei uma falta de caráter, porque se teve ordem de equipes, eu particularmente, eu respeitaria a ordem de equipe se a equipe me passou, então eu dava os swap positions e seguia o que a equipe mandou. Porém, se ele não quiser, ele não é obrigatório. Cada piloto na Fórmula 2 tem o seu próprio orçamento e paga para estar ali. Todos eles na Fórmula 2 são pagantes. Independente de estarem na academia ou não, eles têm que injetar uma parte da grana para estarem ali. Então, o Bortoleto, por ser de academia, não tem que injetar o valor completo, mas os outros, Paul Aaron, Berman, que tem academia, enfim, Kimi Antonelli, todos eles têm que botar ali seus 10 milhões de dólares, de euros, enfim, para poder correr. Então, é cada um por si, tá? Novamente, eu não acho que o Maine tomou uma atitude correta, eu acho até falta de caráter. Porém, é entendível, tá? Eu não culpo o Maine, só fico puto mesmo, porque o meu coração está falando para ficar puto com ele. Então, acho que é isso para falar sobre o incidente, já deu quase 13 minutos de vídeo só aqui. Então, bora para o próximo tópico aí da Fórmula 2. Próximo tópico, precisamos comentar desse cara que andou demais nesse final de semana. Fazia tempo que eu não vi o Paul Aaron andar tão bem quanto ele andou. Com certeza motivado pela assinatura, né, de contrato com a Alpine. Ele atualmente faz parte da Academia Alpine e também assinou para ser um dos pilotos reservas, já que provavelmente Victor Martins fará parte do time, será piloto reserva, né, do time da Alpine no WEC. Então aí o Aaron entra para suprir essa necessidade, já que ninguém sabe se o Martin vai fazer, né, o terceiro ano ou se ele não vai. Mas enfim, Paul Aaron liderou o treino livre, fez a pole, não ganhou a sprint, mas andou bem lá, e ganhou a feature, dominou praticamente quase tudo. Eu acho que ele só não ganhou na pista feature por genialidade do Bortoleto, tá? E também, obviamente, porque ele estava muito puto e queria abrir os 5 segundos do radiar, que era o mais importante para ele, quase deu, faltou meio segundo. Mas é interessante como a Hightech andou bem, né, esse ano e esse final de semana. A gente sabe que o Paul Aaron não é nenhum gênio, mas ele é um piloto decente. Para mim, o Paul Aaron, ele é um piloto melhor do que Dino Beganovic. Para mim, ele é um piloto melhor do que Zach O'Sullivan. Para mim, ele é um piloto... Como é que eu posso dizer? Para mim, o Paul Aaron, ele é aqueles pilotos que a gente acha que não... Eu acho que ele não chega na Fórmula 1. Porém, sempre tem aquela pulga atrás da orelha do, tá, ele fez o mínimo para merecer. E o Paul Aaron, ele faz o mínimo para merecer a Fórmula 1. Outros exemplos aí de pilotos do nível do Paul Aaron, eu acho que o Zane Maloney. Tá, o Maloney, a gente sabe que ele não tá nem perto de correr na Fórmula 1, tanto que já assinou com a Fórmula E, mas a gente sabe que ele tem um mínimo de capacidade para pilotar um carro de Fórmula 1. Ele não foi mal na Fórmula 3, foi muito bem, por sinal, disputou o título. Não foi mal na Fórmula 2, nenhum dos 2 anos. E o Paul Aaron tá nesse nível aí, então parabéns, Paul Aaron, você correu desgraçadamente bem, para nosso azar, porque a gente queria, obviamente, Bortoleto aí ganhando os 4 pontos da pole, né, que ia dar uma respirada nele do campeonato, mas infelizmente não deu certo. Outro cara que a gente precisa comentar, andou muito bem esse final de semana e a gente não pode deixar de notar isso, porque ele tinha feito 2 finais de semana bem apagados, tá?
que foram os 2 primeiros finais de semana deles na Fórmula 2, que é o Oliver Goetz. Tá? O Goetz, a gente sabe que ele subiu, da Fórmula 3 para a Fórmula 2 por causa do dinheiro que ele tem, tá? E pelo apoio que ele tem da Red Bull também, a família dele. Tem uma empresa que é parceira e uma das sócias majoritárias da Gulf, tá? Aquela marca que patrocina a Williams, que já patrocinou a McLaren, marca histórica, né, de lubrificantes e óleos. E ele tem esse apoio da Gulf, do pai dele, que é o Road Gut, que é muito, muito rico, dessa ROFGO. Então, tenham isso em mente. Oliver Goetz é um candidato a andar de Fórmula 1 um dia pela sua imensa quantidade de grana e ele tem, novamente, igual uma lona, igual era, um mínimo de capacidade, acho, para pilotar um carro de Fórmula 1 um dia, talvez. E andou finalmente bem. Tá? Ele tinha estreado na Itália em um final de semana mediano ali para apagadinho. Tá? Ele não estava no ritmo, mas também não estava absurdamente fora. Em Baku, né, ele não estava fora do ritmo, porém na Sprint Race ele tem aquela capotada absurda e na Feature Race ele erra diversas vezes, passa do ponto de freada algumas vezes, coisa de quem está aprendendo a pegar a mão do carro. Ele não teve muitos testes para fazer também. E agora, em Lusail, ele finalmente andou bem. A gente finalmente vê Oliver Goetz como um cara que, talvez esse cara possa ser alguma ameaça ano que vem, ou algum candidato numa disputa aí por título, top 6, top 7, e aparecer no pódio, no top 5, vencer algumas corridas, quem sabe, porque ele andou bem. Ele foi o 4º colocado no treino livre, ele foi o 8º no quali, e a gente sabe que ele foi o 8º porque ele não acertou a volta. Estava muito bem posicionado para sprint, porém acabou não completando, se eu não me engano, ou completou lá atrás por causa de algum incidente, eu não vou me recordar agora, perdão. E agora, largando de 8º, ele conseguiu, né, quase o primeiro pódio aí, se não fosse pelo Bortoleto ter aberto 5 segundos dele, porque ele conseguiu, né? Ele ficou a 4.5 do Radiar, porém ele conseguiu ficar a 5.2 do nosso amigo Oliver Goetz e conseguiu o pódio, tá? Mas então, parabéns a Oliver Goetz, você finalmente estreou na Fórmula 2, dá pra falar que estreou. E por falar em estreia, tá? Só comentando aqui rapidinho, eu queria comentar rapidinho a estreia do Dino Beganovic e do Sean Shields, que vieram da Fórmula 3. O Dino Beganovic estreando muito bem, tá? Com uma Dams, tá? Ele pega praticamente o carro que era do Juan Manuel Correa, e a gente vem falando no BZ, sempre que a gente fala do Top Fórmula 2, a Dams está com um carrasco, tá? É porque Juan Manuel Correa, infelizmente, já deu o que tinha que dar faz muito tempo, e Jack Crawford não é todo esse piloto que vocês pensam que ele é, tá? O Jack Crawford nada mais é do que um Ollie Caldwell com grife. Um Ollie Caldwell que não perdeu o apoio e conseguiu ir para uma equipe melhor. Mas a Dams está com um carrão. Dino Beganovic na estreia, na Feature Race de estreia, fazendo um P5, tá? Muito bem merecido. Eu não gosto do Dino Beganovic, mas eu tenho que admitir que ele andou muito bem. E é um ponto para ficar de olho no que vem, né? A gente tem aí várias gente subindo da Fórmula 2, Gabriele Mini subindo, Dino Beganovic subindo, e já coloca aí, né, o pessoal que tem dúvida se o Dino Beganovic tinha perdido a mão esse ano na Fórmula 3, que fez uma temporada pífia, vamos admitir, começou fazendo um trabalho sólido aí pela Dams na Fórmula 2, coisa que nem Arthur Leclerc nem Ayumu Iwasa começaram fazendo, né? O Iwasa demorou um pouquinho para se adaptar, mas se adaptou bem. E o Arthur Leclerc, andando de Dams, fez um trabalho rendo horroroso, mas enfim, isso faz parte do jogo. E o Sean Shields, que não fez um ponto na Fórmula 3, acho que o melhor resultado dele foi um 11º, um 12º lugar em Silverstone. Quase pontuou na sua estreia, tá, na Fórmula 2. Eu pensei, será que esse cara vai estar tão fora do ritmo quanto o Nils Cullen estava? A gente sabe que o Cullen foi horrível na Fórmula 2, mas ele mostrou que estava melhor do que muita gente pensa, né? Então, obviamente, ele não ia estar pegando os 2 piores, os 3 piores pilotos de Fórmula 2 de todos os tempos, aí, o Nils Cullen, o Mahavir Raghunathan e o Alessio Deleda, né, os 3 piores, muito mais lentos do que o resto. Ele mostrou um ritmo considerável,
Não ameaçou exatamente pelos pontos, mas também fez uma corrida sólida ali no meio de pelotão, então parabéns Ian Shields pela sua primeira oportunidade na Fórmula 2 e mostrando que a AEX talvez tenha um carro melhor do que muita gente pensa que é, né? Muita gente chama o carro da AEX de carroça, mas é um carro de meio de grid, que na mão do piloto certo aí e um circuito certo também, e uma volta voadora, ou dependendo de uma estratégia boa, alguma sorte com Virtual Safety Car ou Safety Car, eles conseguem brigar por pontos, brigar por pódio constantemente. E o último ponto que eu queria comentar com vocês vou deixar esse fotão aqui porque eu não posso deixar de falar, Isack Hadjar foi o grande beneficiado, o grande vencedor desse final de semana. Por quê? Porque ele consegue tirar a vantagem que ele tinha, que o Bortoleto tinha em relação a ele, tudo isso na Feature Race por causa da punição, mas ele consegue tirar a vantagem e ir para Abu Dhabi com apenas meio ponto separando os dois pilotos. Então, não vou comentar muito sobre o Hadjar, primeiro porque eu também não gosto dele. Mentira, mas vou comentar um pouquinho sim. Cara, o Hadjar, a gente sabe que o carro dele não estava rendendo nas últimas corridas, principalmente de pneu duro. E tem um agravante, que provavelmente isso é problema de aquecimento de pneu, só que eles estavam correndo no Catar. Tá? O Catar é um país equatorial, aí praticamente fica entre o Equador e um trópico. Então, é um país bem úmido, é um país quente, é um país que venta muito. O Hadjar é um piloto muito agressivo e carros em curvas rápidas que ventam muito tendem a sair muito de traseira e pilotos que são agressivos gostam muito mais e conseguem ter o carro na mão quando o carro sai de traseira. Então acho que as condições do final de semana favoreceram que Isack Hadjar pudesse fazer a sua corrida, contou com a sorte, mas tem um rendimento que ele não tinha há muito tempo, tá? Se a gente contar aí Monza, Azerbaijão e acho que até antes, eu acho que eu não vi o Hadjar render tanto desde o GP sei lá, Inglaterra, talvez. Eu não vi ele render tanto desde aí, porque realmente estava difícil. Mas deixa esse fotão aí, Hadjar, vai ficar feio pra você ir aí em Abu Dhabi, tá? Então, Bortoleto neles, e essa foi a nossa análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Não me xinguem, ou me xinguem melhor, me xinguem pra cacete aqui se vocês entenderam errado o que eu tentei passar pra vocês. Me chamem aí de parcial, de babaú de gringo, só pra dar engajamento, fechou? Mas então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aí, manda pros amigos. Espero que o algoritmo do YouTube recomende cada vez mais o BZ. Então, é isso. Fiquem bem e até a próxima análise. A gente volta para falar de Fórmula 2 pós-GP de Abu Dhabi. E espero que com esse cara aqui campeão. Valeu!